Pois eu já tenho falado, não uma vez só, várias vezes, sobre obras públicas e inclusive obras privadas. Nós temos uma legislação nesse país aqui que ela não é só um lixo no tocante à legislação penal, execuções penais, etc. Tal. Ela é um lixo também, até no próprio Código Civil, alguns relacionamentos comerciais, etc. Por exemplo, quando um órgão público, não importa qual, prefeitura, governo do estado, governo federal, ou entidades públicas, autarquias, etc., fazem licitações, eles têm que cumprir uma lei que se chama, que é a lei das licitações 8666, né? Pois bem, os caras começam as obras e com um prazo determinado e não vencem o prazo. Nunca termina no prazo. Seja obra pública e obra privada. Eu até questionei um dia aí que alguém dissesse, conhece alguma obra pública ou privada que ficou dentro do prazo pronta, entregue, acabada? Pois agora, nessas obras da Copa do Mundo, Porto Alegre fez corredores de ônibus fantásticos, de concreto, um negócio assim, de obra de engenharia que, teoricamente, deveria ser melhor do que o próprio asfalto. Pois mostraram ontem à noite na televisão o estado que está obras dos corredores de ônibus de Porto Alegre já rachadas. Nem prontas totais estão e já estão rachadas. Ou seja, fazem obras vagabundas, chinelonas, como aquele viaduto lá de Minas Gerais, de Belo Horizonte, que caiu sem estar pronto também, matou gente. Isto são as empreiteiras que fazem obras públicas. É assim que elas agem. E aí, e qual é a penalidade? Lembra daquele asfalto que foi feito aqui na São Medelino, na 446, Carlos Barbosa, até São Medelino, todo recapeado? 90 dias depois estava virado num chapéu velho. É isso que se faz, é isso que tem que acabar. Tem que fazer uma legislação que puna com severidade quem começa uma obra e não termina, ou quando não termina o prazo, e quando termina, um pouco tempo depois, lembrei de mais uma, aquela ponte ali perto de São Sebastião do Caí. Lembra da 122, tinha uma ponte antiga e uma ponte nova? Agora só dá para passar pela ponte nova, a outra está em obras, já faz um monte de tempo. Detalhe, ela foi reformada e pouco tempo depois caiu um buraco no meio, abriu um buraco no meio da ponte e ela foi interditada. Ficou parado lá, acho que em torno de 4 a 5 meses, sem nenhuma solução. Agora estão praticamente fazendo uma ponte nova. Mas peraí um pouquinho, os caras que reformaram aquela já foram presos, prenderam alguém, devolveram o dinheiro. Quem que está fazendo essa obra agora? É assim que funciona tudo nesse país, lamentavelmente. O exemplo de Porto Alegre, dessas obras do corredor de ônibus, todo rachado já, é um exemplo típico do desgoverno que nós temos, do Iapoque ao Chuí, municipal, estadual, federal, Assembleia Legislativa, as câmaras de vereadores, etc., porque não fazem leis que punam. Mas punir por quê? Como eles vão punir? Como eles vão punir? Se são esses caras que financiam a campanha deles. Por que eles vão mudar essa legislação? Cobra do seu candidato, meu amigo. Cobra essas coisas deles. Porque do jeito que está, o Brasil está ficando cada vez mais caro. E vai faltar dinheiro para outras coisas que a gente reclama. Aliás, olhem as licitações. O Jornal do Comércio publica todos os dias uma série de editais de prefeituras. Não raro, e do governo do Estado, não raro está ali publicado aditivos contratuais. Porque uma obra licitada, ela pode sofrer 25% de aumento. Gozado. Quase todas têm 25% de aumento. Porque o custo aumentou porque eles atrasaram obras. Bom, enfim. Olho vivo, meu amigo. A coisa está desse jeito aí e está ficando cada vez pior. Por falar em obras, estão sendo licitadas, vão ser licitadas agora, as obras do PAC 2 aqui em Bento Gonçalves. Uma verba federal obtida através de projetos feitos pelo governo, pela administração Lunelli, que vão ser implementados agora. Vai vir dinheiro do governo federal para que um monte de obras sejam feitas. Se espera que esse canteiro de obras vai causar transtornos, óbvio, isso faz parte do jogo, né?
que esses canteiros de obras, todos que vão acontecer, eles não fiquem assim, ó, começa agora para terminar em 6 meses e acaba levando 18 meses. Por favor, né, que sejam contratos bem feitos, com multas severas para quem não cumprir os prazos de entrega das obras que deverão ser feitas aqui em Bento Gonçalves. Pelo menos é isso que nós esperamos. Hoje pela manhã, bem cedo, no raiar do dia, aconteceu um acidente ali em São Leopoldo, e sobre um viaduto. Um sujeito capotou o carro lá, sei lá se bebeu ou não, mas enfim, ele capotou o carro sobre o viaduto. 2 mulheres vinham atrás de carro, viram o acidente, pararam para ajudar o acidentado. Um outro carro que vinha depois, colheu as 2 mulheres, pegou as 2, jogou para baixo do viaduto. Uma morreu na hora e a outra morreu depois no hospital. Um gesto de solidariedade acabou tolhendo a vida dessas 2 pessoas. É lamentável esse tipo de coisa, profundamente lamentável que isso aconteça. A gente fica sabendo dessas coisas. 2 pessoas que foram ajudar alguém que se acidentou, perderam a vida. Como? Porque nós vamos ficar sabendo, provavelmente hoje, durante o dia, que vão ser divulgados os motivos disso tudo. Cada vez mais sério, mais perigoso está o nosso trânsito. Quanto de culpa tem nossa e culpa da manutenção e sinalização das estradas, rodovias? Não sei, mas que a coisa está feia, isso está, e perigosa. Julgamento do Grêmio. Acho que em torno de 14 horas, por aí, deve começar o julgamento do caso da injúria racial que aconteceu na Arena do Grêmio, no jogo do Grêmio contra o Santos. Aquela moça já pagou todos os pecados que ela poderia pagar, certamente. Tudo que ela já sofreu, ela e a família. Está se estendendo a família e pessoas a elas relacionadas. Lamentável isso. A Constituição Federal é clara, a pena não pode ultrapassar o réu. Mas ultrapassou, pegou a família da moça também já. E ninguém decretou a pena dela. Foram pessoas ignorantes e estúpidos, foram lá e apedrejaram a casa da moça. Que coisa baixa isso. Olha, não dá nem para qualificar direito. Mas enfim, o Grêmio vai buscar a sua defesa. Identificou, fez tudo o que tinha que ser feito. Identificou os infratores, aqueles que injuriaram, cometeram injúria racial. A diferença do racismo é bem clara, muito clara. Se houvesse, o racismo seria, não pode entrar pessoa de cor negro, amarelo, sei lá, ou branco naquele setor do estádio, ou no estádio. Isso é racismo. Mas não é isso que aconteceu. Foi pessoas ofendendo, atacando diretamente uma outra pessoa, no caso o goleiro do Santos. Então é uma injúria racial, que é outro tipo de qualificação penal, e já foram identificados. O Grêmio fez o que tinha que fazer. E não é de agora que o Grêmio combate o racismo. O que causa espécie, sabe o que é? O São Paulo teve dentro do Morumbi um rapaz morto a pauladas pela torcida do São Paulo. Isso não é grave. Afinal, mataram um só, né? Foi um só, o resto foi tudo quebrado, arrebentado, levaram paulada. Mas um só morreu. A torcida do Corinthians foi para, não sei onde, lá, num jogo da Libertadores, um cara larga um foguete, mata um rapaz lá na Bolívia. Bom, foi um só também, morreu um. Deu para entender onde eu quero chegar, né? Matam, roubam, esculhambam, brigam, que nem aconteceu em vários jogos lá. Aquele mesmo torcedor do Corinthians que estava lá e preso, que a TV até quis fazer, ajudar os caras que estavam presos lá na Bolívia, aquele mesmo se envolveu em brigas em Brasília, no estádio, etc. e tal. Qual foi a pena do Corinthians? Bom, hoje o Grêmio vai ser julgado. Se espera que não apliquem no Grêmio penalidades que ultrapassem o crime que o Grêmio não cometeu. Sejam punidos aqueles que injuriaram o jogador, não o Grêmio que não fez nada. O Grêmio é uma entidade, uma instituição, ela não faz nada. Imagina o seguinte, você tem uma empresa, aí um funcionário seu mata outro cara lá dentro, aí prende a empresa.
Quer dizer, são coisas assim que não precisa ser muito entendido, estudado e inteligente para poder saber que as coisas são diferentes do que a granalização, aquele ódio que existe entre as torcidas não, entre membros de pouca cabeça das torcidas. Eles odeiam um odeia o outro. Isso não existe. Mas, enfim, o Grêmio vai ser julgado. Vamos estar acompanhando isso de perto, para ver como se faz justiça nesse país e se ela vale para todos. Hoje à noite, o Grêmio deveria jogar contra o Santos, lá na Vila Belmiro, tentar reverter os 2-0 que levou na Arena. O futebol diz que é possível. Sim. Uma vez o Grêmio ganhou do Palmeiras no Olímpico 5-0, numa Libertadores da América. Teria que perder por 6-0, ou o Palmeiras fazer 6-1 para classificar. Sabe quanto foi o jogo lá? 5-1 para o Palmeiras. Ou seja, o Grêmio fez 5 aqui, o Palmeiras fez 5 lá. Só que o Grêmio teve a sorte de fazer um gol, por isso classificou e foi adiante na Libertadores. O Grêmio poderia sim, apesar da história dizer que não, porque o Grêmio não ganha na Vila, né? Aliás, poucos clubes, poucos times ganham na Vila, e de 2 ainda, de diferença do Santos, é muito difícil. Enfim, o jogo deveria sair. Não vai sair. Compensação, vai ter o jogo do Internacional contra o Bahia, para tentar o Internacional reverter os 2-0 pela Copa Sula Miranda, aqui onde perdeu no Beira-Rio. O Internacional tem todas as condições de reverter. O Bahia está na zona de rebaixamento, é um time fraco. Até acho que o Internacional consegue reverter isso. Mas, enfim, agora falando de futebol. E por falar em futebol e esportes, eu devo dizer a vocês que o Buda está doente, foi para o hospital, né? Nada grave, mas não vai apresentar o programa logo após o meu comentário. Muito obrigado pela sua audiência, telespectador. Eu volto amanhã.